Bom dia a todos vocês, muita paz no seu coração. Hoje nós vamos continuar com Mateus capítulo 21, versículos de 18 a 22 e depois nós vamos para a revisão através do teste relâmpago. O título de hoje é A Árvore Sem Frutos. Recordando aí que Jesus saiu de Jericó, passou em algumas cidadezinhas, mas vou falar as mais importantes. De Jericó, ele veio e entrou em Jerusalém. E aí fiz aquele vídeo sobre a entrada triunfal, que na realidade, do lado de Deus, é uma entrada não triunfal. Em seguida, Jesus vai visitar o templo e vê que o templo está devotado ao comércio. Então, ele vira a mesa dos cambistas e daí ele tem um confronto com o chefe dos sacerdotes, que estava fazendo tudo errado na igreja, as crianças lá cantando louvores, mas por outro lado eles estavam explorando o povo, fazendo comércio dentro de uma área que deveria ser devotado à oração a Deus. A igreja de Deus deve ser devotada à oração. E hoje nós vamos falar a partir dessa retirada de Jesus para Betânia. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: "Nunca mais dê frutos." Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: "Como a figueira secou tão depressa?" Jesus respondeu: "Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito." E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus não queria passar a noite em Jerusalém, porque Jesus conhecia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele via o fingimento, ele via que a sua igreja não estava devotada a ele. Aquilo que deveria ser o templo de Deus estava voltado ao maligno. Então ele decidiu ir para Betânia. Mas o que está em Betânia? O que eu sei é que Betânia é a cidade de Maria e Marta e também de Lázaro. Ele foi lá procurar alojamento para a noite, mas não sei com quem que ele passou a noite, se simplesmente em algum lugar ou com alguém. E daí de manhã bem cedo está dizendo aí que ele voltava para a cidade. Que cidade é essa? Ele estava voltando para a própria Jerusalém, porque Betânia é mais ou menos a 2 quilômetros de Jerusalém. Ele estava retornando. Então, Jesus, simplesmente pelo fato de ele estar voltando para aquele lugar miserável, ele já estava sentindo aquela dor dentro de si. Jesus teve fome. Isso aí é uma metáfora. Toda essa história aí da árvore, do figo, tudo é uma metáfora. A fome de Jesus é uma fome espiritual. Ele queria encontrar algo no seu povo. Ele queria que todos, sem distinção, o aceitassem. Mas na realidade ele estava sendo altamente rejeitado. E nesse exato momento ele já estava na semana da crucificação. Ele já sabia que os sacerdotes, os líderes de Jerusalém estavam tramando para matá-lo.
Todos os milagres de Jesus foram baseados no amor, na compaixão e na misericórdia. Mas nesse episódio aí nós vamos ver que não é bem um milagre, mas o julgamento dele. Jesus, a única vez que Jesus usou de julgamento quando ele estava aqui na terra, foi nessa ocasião, porque a frustração estava chegando àquele ponto de ebulição. Essa figueira à beira do caminho é símbolo de Israel. E o caminho é que ele estava indo de volta para Jerusalém. Aproximou-se da árvore e não encontrou nada, só encontrou folhas. O que é que essas folhas representam? Todos os cristãos, as pessoas que habitam Jerusalém. As pessoas de todo o mundo são as folhas dessa figueira. E também toda figueira, quando ela está com as folhas, é época de figo. Toda a região tinha figo, mas essa específica figueira não tinha figo. Era uma figueira que não produzia frutos. E o que nós vimos na entrada de Jesus em Jerusalém? É como se fosse essa figueira. As pessoas lá jogando mantos, cantando hosanas. Era como se tudo estivesse normal, mas na realidade não estava, porque essa figueira não tinha frutos. Essa figueira não estava produzindo frutos para o Pai. O Pai estava faminto. O Pai queria muito mais da sua igreja, mas não estava encontrando. A sua igreja estava vazia, oca. A sua igreja estava mergulhada no mundo, totalmente voltado para o mundo, não para Ele. No mundo em que os valores materiais eram os mais importantes, até dentro da própria igreja. O figo em si representa o julgamento de Deus, porque a sua igreja estava totalmente infrutífera e estava rejeitando Jesus em massa. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa ilustração da figueira que não dava frutos, eu vou colocar aí para vocês analisarem Lucas 13, de 6 a 9. Prestem atenção que vocês vão entender melhor o que é que Jesus quis dizer quando ele amaldiçoou essa figueira. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Mas eles me abandonaram por causa de Baal Peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. Logo se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: Esperei por 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Vocês entenderam? Um homem, nesse caso Jesus, ele tinha uma figueira e ele foi lá várias vezes ver se essa figueira tinha fruto e não encontrou. Ele esperou por 3 anos. Isso aí significa que uma figueira normal, ela demora cerca de 3 anos para frutificar.
Mas nós vamos ver o outro lado disso aí. O que está por trás dessa metáfora? É que Jesus já estava no seu ministério pregando para o povo por volta de 3 anos. E ele estava procurando os frutos, mas ele não estava encontrando. Vocês entenderam? Isso aí é algo muito sério, porque Jesus tem o direito de requerer frutos daqueles que se dizem ser cristãos, daqueles que se dizem ter fé. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. O fato de Jesus ter amaldiçoado essa figueira, que se tornou seca e até sem as folhas, isso significa o julgamento final sobre Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Quando nós falamos dessas 12 tribos, é de onde nós descendemos. Aí que nós vemos da descendência de Abraão até hoje. Quando a gente está falando de Israel, a gente está falando da nossa condição também, da minha condição, da sua condição. É que no dia do julgamento, a igreja de Deus, ela será limpa. Haverá uma limpeza total. Os falsos cristãos, que é a representação dessas folhas, elas vão ser queimadas no inferno, elas vão ser destruídas, porque na casa do Pai não tem lugar para nenhum falso cristão, para nenhuma falsa igreja. Lembrem-se que Deus, aqui na terra, ele já destruiu uma vez o templo de Jerusalém. E no final dos tempos, todos os templos que são devotados à falsa profecia, em que são populados pelos falsos cristãos, também serão destruídos. Esse é o julgamento de Deus que fala na Bíblia. Figurativamente falando, jogar uma montanha no mar. Quem é que tem esse poder? Está falando aí do poder de Deus. Que Deus tem esse poder. É um poder que ninguém, nenhum ser humano tem e consegue compreender na sua totalidade. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Mas o que é que aconteceu com essa árvore infrutífera? O templo que Jesus tentou limpar 2 vezes porque não estava produzindo frutos. Esse templo continuou na mesma. Jesus foi crucificado e Jesus continua regando essa árvore com o seu sangue na cruz, o seu sangue que veio das suas chagas. E até hoje, essa figueira continua com folhas, mas não frutos. As igrejas estão superlotadas, os shows são figueiras sem figo. Não produzem nada a não ser interesses pessoais. Bem poucos estão fazendo aquilo que Deus quer que eles façam, que é a pregação da palavra de Deus com todo o coração, sem cobrar nada de ninguém, querendo apenas ensinar, apenas levar algo de bom para o seu irmão, para o seu próximo. Então nós temos que pensar muito bem nessa história da figueira e aplicar em nossas vidas, rejeitar as falsas profecias, os falsos profetas, rejeitar também dentro de nós ser um falso cristão. Aquele que vai na igreja, aquele que louva a Deus como aquelas crianças que estavam
cantando hosana dentro do templo, mas que na realidade são palavras ocas e decoradas. A gente tem que pensar nisso e mudar, voltar para Deus, escutar aquilo que Jesus está falando, porque a mensagem é clara para todos nós. Não existe ninguém na face da terra que não possa entender aquilo que Deus quer de nós. Bom dia, vamos ao teste relâmpago. Tenham paciência com a palavra de Deus, tire um tempinho para aprender que todo o tempo seu empregado para Deus não é em vão. A gente dá as cinzas para Deus, já disse isso. A gente dá para Deus os nossos problemas, as nossas lutas, a nossa miséria, a nossa falta de fé, a nossa rejeição. Quantas pessoas nos rejeitam, a gente pega todo esse balde de cinza, entrega para Deus e Ele nos devolve em bênçãos. Essa é a certeza que eu tenho sobre Deus. Bom dia, muita paz no seu coração. Amém.